Bom dia, irmãos. Meu nome, como irmãos sabem, né, é Edna, sou membro da Igreja Batista Memorial de Petrópolis. Hoje nós vamos estudar a lição número 6, com o título Ainda Não É o Fim. Vamos pedir à irmã Marilza que ore, pedindo a Deus a orientação para o nosso estudo. Senhor nosso Deus, agradecemos agora imensamente, Pai, por estarmos nesta manhã na Tua casa, Senhor. E, ó Deus, agradecemos porque o Senhor nos permitiu estar aqui. E, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja guardando, Pai, os irmãos que estão vindo ainda. E, ó Deus, nós nesta hora vamos estudar a Tua palavra. Que o Senhor possa estar orientando, estar nos ajudando, ó Deus, no entendimento, ó Deus, da Tua vontade para a nossa vida. Ó Deus, esteja conosco nessa hora, esteja abençoando esta igreja, abençoando o pastor, a irmã Rosane, Pai, são nossos líderes, ó Deus, nessa casa, Pai. O Senhor esteja abençoando. E agora, ó Deus, no estudo que o Senhor esteja levando no nosso coração, na nossa mente, para que possamos, ó Deus, tirar grande aproveito, ó Pai, deste estudo para a nossa vida, ó Deus, particular, como servos Deus, para melhor estarmos diante de Ti, Senhor. Abençoe a irmã Edna, Pai, na direção deste estudo. E, ó Deus, logo após o culto, que o Senhor esteja também abençoando o pastor, usando ele, ó Deus, para nos trazer a mensagem. Pedimos, ó Deus, o perdão para nossas faltas. E, ó Deus, agradecidos, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, o título da nossa lição, né, Ainda Não É o Fim. E o texto básico está em Marcos, capítulo 13. Então, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 13. Começa assim o texto. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvistes falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Estas coisas são os princípios das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que o primeiro evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem a vós e entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora. Isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará a morte ao irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis os dias de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos ficar até aqui o verso 13. Porque o próprio autor da lição, ele fala que ainda não é o fim, né? Tanto o texto da lição diz que ainda não é o fim.
Por quê? Porque vai acontecer vários fatos, e a gente já está vendo, né, nos dias de hoje, já está acontecendo, mas ainda não é o fim. Por quê? Ele ainda frisa muito bem. Jesus, ao sair do templo, viu um dos seus discípulos exaltar a arquitetura daquela grande construção, né? O discípulo ele ficou encantado com a lindeza do templo por fora, né? Como era trabalhado, era construído. E a gente vê que hoje em dia muitas igrejas estão preocupadas também com a aparência da igreja, mas a parte espiritual às vezes está enfraquecida, né? As pessoas estão deixando de lado a comunhão, o viver com Deus, né? Então essa lição ela nos leva a esse ponto, né? Que tudo que está acontecendo está na Bíblia, né? Jesus relatou, Miqueias, Jeremias, eles relataram isso tudo no passado, né? E nós estamos vivenciando isso. Quando que a gente ia acontecer conosco essa pandemia, né? Esse negócio de vírus, né? Olha só, lá em 1928, 1918, olha quantas coisas que já passaram, né? Febre amarela, uma porção de coisas, epidemias, né? A gripe HN1, né? E mataram muito mais gente, mas as pessoas hoje estão preocupadas com essa pandemia do vírus, né? Desse Covid, né? Por quê? Porque por trás disso tudo, irmãos, tem também a política, né? Muitos estão preocupados com o seu bem-estar e não se preocupam com o povo, né? Então a gente está sofrendo por causa da nossa afastamento, né, espiritual, o afastamento, esquecendo de Deus, né, das coisas que Deus nos dá, de tudo que Ele criou. A gente o ser humano ele acaba destruindo isso tudo, né? Então, o importante é que lá também, aqui nós estamos falando sobre em Marcos, mas em Mateus, lá em 24:3, ele fala a mesma coisa. Mateus 24:3 fala assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele seus discípulos, em particular, e pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Quer dizer, os discípulos já estavam preocupados, né, com a vinda de Jesus, o que ia acontecer, quais os sinais que ia ter, né? E nós vimos que na própria Bíblia já diz que todos os sinais, a gente está vendo, vai ver isso na lição, mas ainda não é o fim, ainda não é o momento. Por quê? Porque Deus está dando a oportunidade da gente rever os nossos dias, os nossos momentos, né? Como nós estamos com Ele. Então Ele está dando oportunidade. Então é tempo da gente refletir isso. E a gente vê que nesse decorrer da lição, ele frisa muito que a gente tem que vigiar e orar. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, né? A gente às vezes se preocupa com o nosso dia a dia, né, com nossos afazeres, e esquece de ler a palavra de Deus, esquece de orar, né? E isso vai enfraquecendo. Hoje mesmo, né? Muitos se esqueceram da escola bíblica dominical, né? Olha que grande oportunidade que as pessoas estão perdendo. Desacostumou, né? Já desacostumou. Porque agora a igreja ficou bastante tempo, né, parada, e agora as pessoas estão esquecendo de vir. A comunhão, que a nossa comunhão com o outro também é muito importante. E é um meio de nós crescermos, não só espiritualmente, mas materialmente, de sentir falta do irmão, ligar para o irmão, abraçar. Hoje em dia a gente não está podendo, né? Mas a gente tem que orar por ele, um pelos outros, para a gente não se enfraquecer, para nós termos manter a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Isso que é o mais importante na nossa vida, entendeu? E esse primeiro tópico, o autor ele faz 3 perguntas muito importantes, que vai levar a gente a refletir o que está acontecendo, né, conosco. Né? Não é a gente só ficar preocupado com a aparência da igreja, se a igreja é bonita, se está ornamentada, se não está. A gente tem que preocupar com a nossa vida espiritual. E o autor ele fala aqui, quando 3 perguntas muito importantes que a gente deve refletir. Quando será a destruição do templo? E quando será a sua vida com poder e glória? E quando será o fim do mundo? Essas 3 importantes aqui que os discípulos
ficaram preocupados. Mas hoje em dia a gente também está preocupado com isso. Né? A gente está preocupado com como é que vai ser a destruição, como é que vai ser a destruição do tempo, como será a sua vida, se vai ser com poder e glória, nós sabemos que vai ser, né? E como será o fim do mundo. Mas o fim do mundo, os tópicos já estão todos aqui. Né? Pai contra filho, filho contra pai, doenças que não vão ter curas. Né? Nós estamos passando isso tudo. Né? A gente tem dinheiro, mas a gente não vai poder comprar. Então a gente já estamos passando mais ou menos essas coisas, né? Então nós temos que nos preocupar. Mas ele diz aqui, Jesus está chegando ao final de seu ministério aqui na terra. Estamos em seus últimos dias. Mas há uma tensão espiritual e política. Os líderes judeus estão ao alcance de Jesus. Querem prendê-lo e matá-lo. O Império Romano domina com a mão de ferro a Palestina. Qualquer tentativa da parte dos judeus contra Roma teria uma resposta implacável. Jesus faz a leitura correta de que todo o drama político e religioso dos seus dias, tudo será destruído. Então, tudo que está passando, tudo vai ser destruído, por quê? Com a vida do Senhor Jesus. Porque nós vamos ter uma vida melhor, né? Uma qualidade de vida melhor com Jesus. Né? Então, isso tudo vai passar. O primeiro tópico ele diz aqui, estudar lição pelo telefone fica muito ruim, né? É bom quando a gente tem um livro, né? A gente acaba procurando aqui os tópicos aí. O primeiro tópico, tenham cuidado para que ninguém vos engane. Né? Então Jesus começou a ensiná-los e disse, tomem cuidado para que ninguém vos engane. Está lá em Marcos 13:5. É muito triste ser enganado, mas muita gente tem sido enganada ao longe da história, porque tem acreditado nos sinais de seus dias como sendo os sinais mencionados aqui por Jesus. Guerra, rumores de guerra, terremoto e fome. Né? Nós vemos que tem lugares que está tendo bastante terremoto, maremoto, tem lugares que muita fome, né? Excesso de fome, né? Estes sinais acontecerão e acontecem em diferentes períodos da história. À luz da Bíblia, o período conhecido como os últimos dias teve seu início quando Jesus ascendeu ao céu. Então, precisamos tomar cuidado para não sermos enganados. Né? É por isso que precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Né? Se a gente tem o conhecimento perfeito, né? Buscar a perfeição, né, em Deus, nós vamos distinguir o que é certo e o que é errado. Nós vamos saber quais são os falsos profetas, né? Não se precipite em dizer que Jesus vai voltar amanhã, só porque hoje houve um tremor de terra, hoje rumores de guerra, né? Se tem um terremoto, se tem uma doença, se tem alguma coisa afligindo, as pessoas ficam logo preocupadas, dizendo que já é o fim, Jesus já está chegando, né? Mas a gente tem que estar, em primeiro lugar, a gente tem que estar preparados. O importante é a gente se preparar para poder a gente encontrar com o nosso Deus, né? O tópico 2 diz, tenham cuidado na hora do sofrimento. Vocês precisam ter cuidado porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas por serem meus seguidores. Mas vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Está lá em Marcos 13:9. Há muitas pessoas que abandonam a fé em Deus diante dos sofrimentos. Né? A gente é ser humano, a gente tem falha. Mas aí quando Deus bota alguma coisa assim na nossa vida, a gente começa a reclamar, a murmurar, né? Como a gente murmura, né? Deus dá maravilhas, a gente tem de tudo, a gente tem que agradecer a Deus a cada dia, principalmente pelo ar que respiramos, né? Mas a gente se passa uma dificuldade, ai meu Deus, por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo? Mas a gente tem que aprender a mesmo nos momentos tristes, nos momentos difíceis da nossa vida, a gente tem que saber agradecer a Deus. Porque é nesse momento que nós crescemos, é nesse momento que nós estamos mais perto do Senhor.
Esse momento é que nos leva a ter mais comunhão com Ele, né? Onde que a gente vivencia mais a presença de Deus nas nossas vidas. Então a gente tem que agradecer, às vezes, a hora do sofrimento mesmo. Porque Deus, Ele sabe o momento, a hora certa e se a gente tem capacidade ou não de ter aquela responsabilidade que Ele botou nas nossas costas. Se a gente vai saber cumprir, Ele sabe que a gente tem. Que nós somos os seres humanos e quando Ele põe alguma coisa na nossa vida, Ele sabe que a gente vai superar. Mas a gente tem que confiar, a gente tem que continuar enfrentando as nossas dificuldades, mas com Deus. Não esquecendo dele que Ele está lado a lado. Então, essa lição é muito interessante porque ela veio no momento exato, né? Em que a gente passou momentos assim difíceis. A gente não tinha um irmão assim para a gente poder ir lá chorar no ombro dele. A gente não tinha um momento da gente rir, né, um com o outro, que é aqueles momentos maravilhosos, né, que a gente tem. Mas Deus, Ele supre isso tudo. Ele supre tudo isso. É só a gente ter a nossa comunhão plena com Ele. Não esquecer que Ele está à frente de todas as coisas, né? Mesmo com o sofrimento, mesmo com a falta de alguém, a perda, esse momento foi muita perda, pessoas muito queridas, né? Então, Deus sabe o que Ele faz, né? A gente sofre, a gente às vezes reclama, murmura muito, né? Mas Ele sabe o momento em que a gente tem que agradecer também. Porque às vezes, será que aquela pessoa, se ela vivesse, ela viveria bem ou não? Então, a gente, em tudo, dá graça, né? É momento difícil? Estamos passando momentos de dificuldade? Estamos, mas o Senhor é conosco. E a gente não pode esquecer disso, que Ele, em todos os momentos, Ele está conosco. E o autor diz que ainda não é o fim. E esses rumores, essas revelações, essas coisas que estão acontecendo, ainda não é o fim. Nós estamos vivendo momentos para a gente refletir, conviver e presenciar e pedir a presença de Deus nas nossas vidas. Não deixar Deus de lado, né? Com essas dificuldades, com essas coisas que nós estamos passando. É onde que a gente tem que se pegar mais a Deus, porque é onde que Ele vai suprir, Ele vai nos fortalecer e a gente vai fortalecer outras pessoas através da nossa vida. Olha o nosso testemunho aí, né? Muitas das vezes a gente resmunga e a gente sempre, a gente tem o nosso ego, né? O que é meu é sempre pior do que o dos outros. E não é. A gente tem que ver que às vezes tem gente passando piores e está às vezes com um sorriso nos lábios, né? Hoje também é um dia muito importante para a gente, que é o Dia dos Pais, né? Eu hoje não tenho o meu, mas eu tenho experiência de que às vezes ele com a doença que ele tinha, né? Às vezes a gente sentia que ele estava muito mal, estava passando dores, mas ele estava sempre rindo, sempre implicando com a gente, se brincando com a gente, sabe? E ele não traspassava aquele sofrimento que ele estava passando, né? E hoje em dia eu sinto muita falta disso, né? Porque a presença do Pai na nossa vida é muito importante, né? Então a gente tem que agradecer a Deus pelo nosso Pai eterno, por bênções que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. E a gente viver essa comunhão plena. Ele quer que a gente esqueça tudo de sofrimento e conviva com Ele plenamente, para a gente ter um fim, uma vida melhor, né? Porque aqui é sofrimento, é dores, isso aqui vai passar, mas o melhor está para vir, que é estar do lado do Pai, né? Então vamos não esquecer dessa lição, né? Não esquecer desses ensinamentos aqui, que o autor ele foi muito grande em frisar esse tema, né? O tópico 3 ele fala, deixa eu ver aqui, deixa eu me perder. O tópico 3 diz assim: tenham cuidado de aprender e saber o que o texto ensina. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saiba que o tempo está perto. O povo de Deus está sendo destruído por falta de quê? De conhecimento da palavra de Deus. E isso lá já tinha visto lá em Oséias 4:6. Uma pessoa sem conhecimento se torna vulnerável e pode ser facilmente enganada por falso mestre.
Então, se a gente não ter conhecimento da palavra de Deus, se nós tivermos aptos e ter aquele desempenho de ler a Bíblia todo dia, de orar, pedir a orientação de Deus pelas nossas vidas, pelos nossos estudos, a gente vai ser enganado. E esse momento que nós estivemos em casa aí, né, que ainda estamos, né, tem muita gente que ainda não pode vir, às vezes por causa da idade, né, e tem muita gente se aproveitando disso e se enfraquecendo, porque acha que só vindo na igreja que ele é cristão, ele é crente. Não, o nosso a conviver com Deus é diário, é constante. Então, mesmo com essa pandemia, mesmo com esse afastamento, né, humano, nós temos que botar Deus à frente de tudo e não nos enganarmos com tantas coisas que são apresentadas nas televisões, né? A gente está passando um momento que as pessoas estão ficando muito tempo dentro de casa, estão vivendo várias coisas que não é conveniente, né? Estão se torturando às vezes e às vezes se matam, né? Por falta de quê? Do conhecimento da palavra de Deus, falta de conviver com Deus, né? A cada instante, né? As dificuldades vêm, a saúde é abalada, os irmãos ficam frios um com o outro. Hoje em dia, se a gente vai na casa de um parente, tanta burocracia para você entrar dentro da casa, né? Tanta coisa, a gente tem que ter cuidado, sim. Mas eu acho que família é outra coisa, né, gente? Família, acho que é aquilo um com o outro, né? Acho que a gente tem que maneirar um pouquinho. Não dá para dar um abraço? Dá uma cutucada, né? Dá uma jogadinha no pé, alguma coisa assim, mas faz alguma coisa para a pessoa sentir também amada. Sentir que ela está fazendo falta no meio da gente, né? Então, não deixar a pessoa do lado de fora. Isso aí é muito triste quando a gente vai na casa de um parente, de um amigo, e a gente fica do lado de fora. Poxa, é muito ruim. Mas a Bíblia diz que também muita gente está fazendo isso com Jesus. Está fazendo com Deus, está deixando ele lá de fora. Ele vai até certo ponto, mas ele não pode entrar na tua casa. É isso que o autor está levando a gente a ver, que ainda não estamos chegando no fim, mas ainda não é. Deus está dando tempo para a gente se revelar, para a gente se aperfeiçoar na palavra, para a gente ter mais comunhão com o outro, para a gente aprender mais e mais da sua palavra, e não deixar ele de lado, não deixar ele do lado de fora, né? Ele está querendo entrar dentro da sua casa, ele está querendo entrar dentro da sua vida, ele está querendo transformar a sua vida. Não deixe ele do lado de fora. Humores, guerra, dores, sofrimentos, a gente está passando e a gente vai passar. Vai ficar difícil? Vai. Mas com Deus no barco tudo vai muito bem, não é? Não tem um corinho que diz isso? Que com Deus no barco tudo vai bem. As dificuldades vão passar. Tudo vai. A alegria do Senhor é a nossa força. Então que nós possamos nos fortalecer a cada dia, né? Há muitas pessoas que se apresentam em nome de Jesus ou em seu lugar em diferentes tempos de nossa história. Elas podem confundir os crentes que não apreenderam bem a palavra de Deus. Satanás e seus servos operam sinais e prodígios com propósitos malignos. Realizam plágios, imitações fraudulentas do poder de Jesus e torcem o sentido de suas palavras com propósitos escusos. Totalmente coisas que vão distorcer a palavra de Deus e vai confundir aqueles que não estão sabendo discernir a palavra do Senhor, né? E não estão tendo aquela comunhão plena de estudar sua Bíblia, de orar, de pedir orientação. A primeira coisa que a gente faz quando vai ler a Bíblia é pedir a orientação de Deus, para que Deus limpe os nossos corações e transforma e sabe para a gente poder discernir a sua palavra, né? E muita gente não tem essa capacidade porque não procura estudar a Bíblia, não procura ler a lição, não procura orar, pedir a orientação de Deus. Então essas pessoas vão ser confundidas, essas pessoas vão esfriar espiritualmente. Então nós precisamos, irmãos, nos fortalecer. E Deus está dando um tempo para a gente, como família, como irmãos, para a gente se fortalecer nesses dias atuais, né? Em que nós estamos vivendo isolados,
nós estamos vendo na mídia muita gente se separando, que não está sabendo se conviver um com o outro. Porque aquele corre-corre do dia a dia não estava tendo tempo de um conhecer o outro. Eu acho que o casamento, ele é conhecimento todo dia. O relacionamento com a pessoa dentro de casa é todo dia. Então, tem muitas vezes que a gente não concorda com a pessoa, mas a gente tem que saber conviver com as discordâncias. Já pensou que se tudo fosse tudo igual, todo mundo seguisse só aquilo e não tivesse diferença? Acho que esse país ia ser horrível, né? Porque tem que ter diferença. A gente tem que dialogar, porque se dá tudo parado, sem movimento, sem nada, né? A minha irmã comenta que marido e mulher é muito engraçado, né? E outro dia ela estava com a gente conversando, ela falou que Deus, ele teve muita paciência com o homem, né? Ele botou o homem no mundo e mandou ele botar o nome dos animais, aí ele falava sempre para depois. Aí ele pegou e botou o homem para dormir. O homem dormiu, ele pegou e criou uma mulher. Aí a mulher já é muito agitada, né? Fala uma vez com o homem, ele não atende. Fala para ele, na terceira ela fala assim, você vai fazer ou não vai fazer? Então Deus já estava preocupado, porque o homem estava parado, então ele botou a mulher para agitar ele para poder agir, né? Os homens não gostam muito dessa brincadeira não, né? Porque eles acham que as mulheres são muito mandonas, né? Mas tem muitas das vezes, irmãos, que a gente às vezes tem que dar um empurrãozinho para poder a pessoa se alertar. Às vezes as pessoas estão muito paradas, e isso incomoda muito. Para a gente que é mulher, então, é muito ruim quando a gente fala alguma coisa com a pessoa pega assim, fica parada e não faz nada. E continua lá, e parado, e nada. Aí quando a gente fala um pouquinho mais áspero, né? Aí a pessoa leva aquele choque e começa a fazer. Então a gente está num momento em que Deus está deixando a gente parar um pouquinho. Mas aí está vindo as coisas para a gente poder refletir. Passo a passo. Os irmãos podiam parar. Ele está vindo passo a passo. Vem uma doença, aí vem uma guerra lá. Esses dias teve uma explosão aí tão forte, né? Em Beirute, né? Meu Deus, que coisa horrível, né? Foi assim, um estrondo que destruiu tudo, do nada, assim. Quantas casas longe daquilo ficaram afetadas? Entendeu? Então a gente tem que estar alerta, que essas coisas que estão surgindo, então, mas ainda não é o fim, porque Deus está dando a oportunidade de a gente pensar, da gente refletir, da gente voltar ao primeiro amor. A gente, como cristão, está deixando de lado o primeiro amor. Né? Aquele momento que a gente se converteu, que a gente queria pregar para todo mundo, aquele entusiasmo, as igrejas estão deixando de fazer isso. Né? A gente está deixando de ir na casa do outro para conversar do Evangelho, entendeu? Coisas do passado. Mas que as igrejas hoje em dia, elas estão preocupadas com o tempo bonito, com a apresentação, e a palavra está ficando para trás. A palavra de Deus está sendo esquecida. Então esse é o momento que Deus está nos dando, essa oportunidade que Ele está nos dando, para a gente refletir e pensar que há momentos difíceis sim, mas há momentos em que a gente tem que parar e pensar. Poxa, Deus age na minha vida de um tal modo, o que eu estou fazendo para ele mudar? A gente está parado, a gente só está ouvindo, então parado, fazendo nada, né? Então esse é o momento que Deus está dando oportunidade para a gente que tenhamos conhecimento mais da sua palavra, e o mais importante, que é o tópico 4, ter o cuidado de orar e vigiar. Esse é o tópico 4. Esse é o principal objetivo da nossa vida, é orar e vigiar como cristão. Momentos difíceis vêm, dificuldades vêm, mas a gente não pode deixar de viver a oração e a comunhão com Deus. Né? Em Marcos 13, 33, 37 diz assim: vigiem e orem, porque vocês não sabem quando chegar o tempo. Vigiem. Se você soubesse que um ladrão viesse na sua casa, o que você faria? Você ia tomar todas as providências. E hoje muitas casas têm alerta, né? Alarme, tudo precaução para que o ladrão não entre e assalte sua casa, não é? E é o que a gente tem que fazer na nossa vida espiritual. É o que a gente, como cristão, tem que fazer. Nós temos que vigiar para que a gente não seja pego de surpresa.
Entendeu? É isso que o autor ele leva, e a palavra de Deus nos ensina que não há como enxergar o valor, não há como exagerar no valor de orar e vigiar. A oração é uma das marcas mais importantes na vida daquele que crê em Deus, né? A oração, ela revela a nossa dependência de Deus e a nossa fé no caráter dele como provedor, né? Lá em Filipenses 4,19, ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades. Por que a gente fica preocupado? Né? Para que a gente vai ficar preocupado? A gente tem que vigiar e orar, porque Deus ele vai suprir a nossa necessidade. Ele vai estar conosco a cada instante. Agora, a gente, como cristão, a gente não pode deixar de orar e vigiar. E estar sempre lendo a sua palavra, né? Deus pode suprir nossas necessidades materiais, mas as maiores necessidades que temos são o quê? As espirituais. Amor em um mundo cheio de ódio, esperança em um mundo sem esperança, alegria, paciência, sabedoria, né? Então, nós precisamos, então, ter a esperança de um mundo melhor, a alegria, a paciência, porque hoje em dia, se a gente estava vivendo num período, antes dessa pandemia, e acho que hoje em dia está um pouquinho até pior. A gente esbarrava numa pessoa, meu Deus do céu, quando a gente não xingava dos pés à cabeça, a pessoa partia para cima, queria brigar. A gente estava vivendo essa época assim. Então acho que é um momento para a gente poder parar e refletir, né? A gente mudar os nossos hábitos, né? A nossa vida. O amor estava se esfriando, a gente tem que aumentar esse amor. O ódio estava vigorando e as pessoas estão sem esperança. E nós, como cristãos, a gente não pode deixar que o mundo nos engane. Nós temos que pedir a Deus mais amor, mais comunhão com o outro, mais esperança, né? Paciência. Nossa, como a gente está sem paciência, né? Está vivendo um mundo sem paciência, sem tolerância um com o outro. Como a gente tem que pedir a Deus orientação para isso? Qualquer coisa a gente se irrita. Eu estou vivendo um tempo em que até o jeito que a pessoa fala irrita a gente, no modo que a pessoa fala. Então a gente tem que pedir a Deus orientação para a gente se policiar contra essas coisas, né? Para essas coisas não avalem e não venham fazer parte da nossa vida. E a gente, como cristão, tem que ser diferente. A gente tem que ser transformado, né? É muito importante orar e vigiar. São duas coisas que precisam andar juntas na vida do crente. Elas precisam acontecer em todo o tempo, com perseverança, para que possamos estar em pé na presença do Senhor Jesus no dia da sua volta. Então, irmãos, nós precisamos estar em pé, não caídos, na presença do Senhor quando Ele voltar. Dias difíceis temos, dificuldades temos, mas temos que ter cuidado e orar e vigiar a cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. A gente tem que orar e vigiar a cada dia como se fosse o último dia hoje. Então a gente tem que procurar orar sempre e vigiar, estar sempre preparado. Deus, eu estou pronto. Eu tenho que me aperfeiçoar para isso estar junto contigo. É isso que nós temos que refletir a cada dia. Nós temos que procurar fazer isso a cada instante. Procurar viver em comunhão com Deus. Estudar mais a sua Bíblia, a sua palavra e orar. Orar sempre, irmãos. É o que fortalece o cristão, a oração e a comunhão, a leitura diária com Ele. É isso que nós precisamos refletir a cada instante. E Marcos 13 tem 3 perguntas importantes. Ele fez logo quando começou a lição e ele termina também aqui na conclusão, né? Ele pergunta: quando será a destruição do templo? Quando será a volta de Jesus? E quando será o fim do mundo? A destruição do templo, irmãos, é do momento que nós deixamos de ler e orar e vigiar. E o templo do Espírito Santo somos nós. Então, no momento que nós deixarmos de orar, de ler a sua palavra, nós estamos destruindo o
tempo que o Espírito Santo de Deus é em nossas vidas, nós estamos deixando a nossa comunhão com Deus do lado de fora. Então nós precisamos vigiar e orar para que isso não aconteça, porque ainda não é o fim. Deus está nos dando oportunidade para nós pensarmos e agirmos, não ficarmos estagnados, parados, mas nos movimentar. Nós estamos parados dentro de casa? Estamos, nesse momento de pandemia, mas não parado com Deus. Não deixa Deus de lado, não deixe sua vida esfriar, não deixa que o inimigo use falsos profetas para te levar a outros lugares que não seja na presença de Deus. O que fazer para que o templo, a liturgia dos cultos, o calendário religioso de nossa igreja não tome o lugar do nosso relacionamento pessoal com Deus? O que nós precisamos fazer? Isso aí está para os irmãos refletir. Outra pergunta: por que algumas pessoas são seduzidas por falsas doutrinas e falsos livros? Por quê? Por que outras pessoas estão se caminhando por outros lados, estão esquecendo da presença do Senhor? Por que está acontecendo isso? Reflita isso, irmão. Reflita na sua vida. Deus está dando oportunidade para você refletir. Como fazer para ter profundidade na Bíblia, na oração e na vigilância? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para não deixar de ler a palavra de Deus, para não deixar de orar e para não deixar de vigiar? Precisamos mostrar ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais. Como isso é possível em tempo de sofrimento? Então, o que está confundindo muito as pessoas hoje em dia é busca de bens materiais. Deus não está preocupado com os teus bens materiais. Se você tem uma televisão, se você tem um carro, se você tem um telefone, iPhone ou uma coisa assim, Ele está preocupado com a sua vida, a tua comunhão com Ele. Por quê? Porque ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Mas o importante é que nós prossigamos, continuemos a meditar na palavra do Senhor, a orar e vigiar. Porque o autor, ele diz aqui, ainda não é o fim. E a palavra de Deus diz que não é ainda não é o fim. Esse é o momento que nós estamos passando para a gente refletir que Deus está sempre conosco. É só a gente buscar, orar e confiar nele. Porque ainda não é o fim. Eu vou terminar, a gente vai ter uns 10 minutinhos ainda para o culto, né? Pedir à irmã Regiane que ore, agradecendo a Deus por esse estudo, que Deus possa estar confortando os nossos corações, nos dando alívio, né? Sabedoria, né? De viver o que nós estamos vivendo nesse mundo. Santo soberano Senhor, te agradecemos, ó Pai, por mais esse momento de culto, esse momento, Pai, que podemos aprender a Tua palavra, Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Edna, que está à frente, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque ela é instrumento teu, ó Deus, para nos orientar, para nos ajudar, Pai, para percebermos, ó Deus, o quanto o Senhor precisa ser o primeiro, Pai, em nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor faça morada eterna, meu Deus, no nosso coração. Que nossa vida, Pai, que é o templo do Teu Espírito Santo, meu Deus, seja a cada dia, meu Deus, adornado pela presença do Espírito Santo, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe, Pai, cada lado aqui representado, cada vida, cada família, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar o nosso pastor, abençoar a Rosane, Pai. E que a nossa igreja, meu Deus, faça a diferença, Senhor, na nossa sociedade, Pai, na nossa cidade, Senhor Deus. Que possamos, ó Deus, ser crentes, ó Pai, fiéis a Ti a cada dia, a cada momento. E que a nossa vida, Senhor, seja usada por Ti, Pai, para trazer a Tua palavra, para trazer, meu Deus, luz a esse mundo, Pai. E que o Senhor, meu Deus, permaneça sempre conosco. Abençoa este domingo, abençoa, Senhor Deus, cada pai, meu Deus, nessa igreja. Cada pai, meu Deus, sinta a Tua santa e gloriosa presença, meu Deus. E que cada filho, meu Deus, seja grato a Ti pela vida de seu pai.